Amigo Espírito Santo, Divino Espírito Santo, Precioso Espírito Santo, no nome de Jesus, o Yahvé, grande eu sou, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, no nome do nosso Senhor, nós nos colocamos aqui em ato de súplica, de oração, suplicando que o Senhor, ó Espírito Santo, possa nos conduzir ao ensinamento, ao entendimento, à compreensão do que vamos refletir na Tua Palavra, pois a Tua Palavra ela é viva, é eficaz e ela é mais penetrante, ela nos discerne, ela nos capacita, ela nos direciona e ela também é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então que não seja só uma leitura, que não seja só um momento, mas que seja uma instrução, que seja um entendimento, que seja uma situação a qual possamos entender, compreender, abastecer pela Tua Palavra, que é também fonte de alimento, pois Tu disse, Senhor Jesus, Tu disse que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E essa palavra está na Sagrada Escritura, que vamos examinar daqui a pouco. E nós te pedimos, ó amigo Espírito Santo, intercede por nós ao trono da graça, nosso Deus, em nome de Teu Filho Jesus, que seja de instrução, que seja de compreensão e que seja de entendimento e que nós possamos aprender algo para colocarmos em prática na nossa vida, para agregar na nossa vida. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração de súplica, com ação de graça, com intercessão e clamando por vidas, para que possamos alcançar a Tua boa, perfeita e agradável vontade. E assim, amigo Espírito Santo, Tu és bem-vindo a usar a minha boca, que eu seja instrumento em Tuas mãos, para que assim o Senhor possa nos revelar aquilo que quer nos comunicar, pois Tu és digno de honra, glória, louvor e adoração. Fazemos isso em nome de Jesus, dando honra e glória ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. Amém. Aleluia. Glória ao Teu nome. Santo é o Teu nome. Digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas e por Tua vontade são e foram criadas. Amém? Oh, glória. Shalom. Que a graça, a misericórdia e a bondade de Deus seja sobre a sua vida. Hoje começamos de uma forma diferente. Eu sempre oro antes e falo, Senhor, usa minha boca. E que não seja nada de mim, pois a palavra é Tua, a vontade é Tua, o propósito é para oferecer a Ti. Porque quem somos se Deus não estivermos com nós? Se Deus não estiver na nossa vida, quem somos? Acabei de ler aqui e quero ler com você. Se você puder ler em voz alta para que produza fé, porque eu quero produzir fé também para mim. Apocalipse, né? Vou te dar tempo para você abrir aí a tua palavra, a tua Bíblia, né? O seu celular, não sei. Ou depois você faz isso. Mas se você puder ler em voz alta comigo, isso é uma forma prática da palavra para que nossos ouvidos produzam fé em nossos corações. E sem fé nós não vamos agradar a Deus, mas com fé nós vamos agradar a Deus. Então, leia em voz alta, tá? Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Vamos ler comigo? Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas e por Tua vontade são e foram criadas. Tá? Faz parte aqui de um contexto em que os anciões, os 24 anciões, nessa visão de João de Pátimos, ele viu ali os 24 anciões adorando ao Senhor e dizendo essas palavras que acabamos de proferir: digno és, Senhor, de receber glória, honra, poder, porque Tu criaste todas as coisas e por Tua vontade foram e são criadas e existem. E eles pegavam as suas coroas de ouro e jogavam ao pé do trono, aos pés de Deus, em ato de reverência, de adoração, dizendo que Ele era digno, que Ele era fidedigno, porque Ele criaste todas as coisas. E aí eu vou fazer uma pergunta prática para você. Eu já fiz essa pergunta e, por graça e misericórdia de Deus, já tive essa resposta. Você foi criado por quem? Quem é o teu Criador? Você veio do macaco? Você, como a ciência diz, foi uma evolução, foi uma explosão que o mundo foi criado? É nisso que você acredita? Ou você acredita nessa palavra? Ou você acredita no Deus soberano, que criou a mim e criou a você, conforme a tua imagem e a tua semelhança? E hoje
a palavra não é outra, senão adoração. Senão nós engrandecer a Deus por quem Ele é. E isso de forma prática. Precisamos fazer isso quando? Todos os dias. Reconhecer quem é o nosso Criador e reconhecer qual digno de honra, glória, louvor e adoração, assim como aqueles anciões que estão diante de Deus, estão no terceiro céu e adoram Ele continuamente. Vamos entender? Eu quero que você abra a tua Bíblia em Isaías, capítulo 6, e vamos ler o versículo. Isaías, capítulo 6, vamos ler o versículo de número 3 em diante. E, ao mesmo tempo, clamavam uns aos outros, Santo, 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 é Yahvé dos exércitos. Eis que toda a terra está plena da tua glória, Senhor, da glória do Senhor. E ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou repleto de fumaça. Isaías era um profeta antes de Jesus ter vindo. Antes, nós estamos na era cristã no ano de 2025, exatamente no dia 20 de outubro de 2025, que é a data de hoje, finalizando o dia, e você venceu mais um dia, né? Por graça e misericórdia de Deus, Ele guardou nós na ida, na permanência e no retorno. Aqui estamos respirando, estamos falando. Então, motivos para louvar e adorar a esse Deus que tudo criaste por tua soberania, né? Por tua vontade, e fez proposital, tanto eu quanto você, e fez a um propósito, para adoração. Isaías teve essa visão há 800 anos antes da visão de João, no Apocalipse. Olha, e os anjos, na presença do Senhor, os serafins, os querubins, o que eles estavam dizendo? Santo, 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 adorando, prostrado, adorando. E na voz de tudo isto, os batentes da porta se batiam, e o templo se encheu de fumaça, e houve um grande temor em Isaías. Eis que eu vou perecer, porque estou diante do trono de Deus, estou diante de Deus, estou vendo a soberania. Ele temeu. E não é o estudo para hoje a questão de Isaías, o porquê ele viu, mas a questão aqui é que na presença de Deus nós nos prostramos, e quando a glória acontece, nós somos transformados, e a única coisa, porque Eclesiastes 3:11 diz que Deus depositou dentro de mim e dentro de você o desejo pela eternidade. Há um vazio dentro de cada um de nós que só Deus preenche. E por isso que o inimigo quer roubar essa adoração. Por isso que o inimigo tem inveja dessa adoração, porque só Deus pode ser adorado. E no inferno ninguém adora. Porque esse desejo depositado dentro de nós, que é o Espírito de Deus, esse empréstimo que temos, porque nós somos compostos de corpo, alma e espírito. E quando nós partimos desse mundo, até a nossa carne tomba a sepultura, o Espírito que é de Deus, é o empréstimo, volta para Deus, que é o ponto de partida, é o ponto de ligação, e é onde clama por Abba Pai, né? É o que diz a palavra, e a alma, se tiver arrependido, reconfessado Jesus como o único e suficiente Salvador, confessado os pecados, arrependido e abandonado, vivendo novidade de vida, passando, né, por todos os processos do Evangelho, aí ou vai para Deus, quando acontece isso, e quando não acontece, não reconheceu Jesus, não confessou os pecados, não se arrependeu, vai para o inferno. E lá no inferno não tem adoração. Por quê? Porque não tem o ponto de partida, que é o Espírito que Deus depositou em mim e em você. Então vamos aqui para finalizar. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Salmos 118 e o versículo 28 e 29. Tu és o meu Deus, e eu te louvarei. Tu és o meu Deus, e eu te exaltarei. Louvarei ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Aqui já é alguém de peso. Os crentes são aqueles pobres, aquelas pessoas que não têm condição e que está sempre sofrendo e por isso serve a Deus. Não.
Aqui se trata de alguém de peso, alguém rei, alguém que tem palácio, alguém que tem muita gente que ele comanda e muita gente que obedecem às suas ordens. Mas ele adorava. Davi era um adorador por excelência. Davi, ele tinha prazer de estar na presença do Senhor. Salmo 16, 11, na presença do Senhor há deleites e há perpétuas alegrias. Ele, Salmo 27, verso 4, uma coisa pedi e outra buscarei, que eu possa habitar na presença do Senhor por todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a beleza da tua formosura e adorá-lo. E aprender. Aprender a amar, aprender a perdoar, aprender a palavra, né? E ele dizia no Salmo 119, verso 11, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. Então Davi era um adorador por excelência, Davi seguia princípios, mandamentos, Davi era um homem como eu, como você, Davi também era sujeito, como pecou, como falhou, como pagou o preço pelo pecado, enfim, mas terminou em uma grande velhice, fartos de dias, e na presença do Senhor, e foi um homem segundo o coração de Deus. Então, é uma questão de escolha, é uma questão de obediência, é uma questão de valor. Eu não tenho tempo para Deus, significa que eu não valorizo Deus. Eu não tenho tempo para poder ler a leitura da palavra, a meditar na palavra que é de Deus, significa que eu não valorizo. Quando eu não tenho tempo, quando eu não tiro tempo, significa que eu não dou valor. E relacionamento é isto. Se você namora, e se você não tira um tempo para bajular sua namorada, certamente você vai perder sua namorada. Ou a sua esposa, ou seu filho, ou seu pai, enfim. Quando você não tira tempo para cuidar, você vai perder. Por quê? Porque você não valoriza, você não dá importância, e tudo na vida é assim, né? É claro que é uma construção. Isso é um aprendizado, e quando se trata da questão espiritual, gradativamente. E nós não fazemos isso sozinho, porque Jesus disse em João 16, eis que eu vou para o Pai, pois se eu não for para o Pai, é impossível que o Espírito Santo venha. Pois o Espírito Santo revelará para você toda a verdade, ou seja, vai te ensinar no dia a dia toda a verdade, toda o trajeto, ou seja, vai revelar Deus, vai revelar o plano perfeito e vai nos levar nessa adoração. Porque na eternidade é a adoração, é na presença, onde tem perpétuas alegrias e há deleites. Então que Deus te abençoe, reconheça o seu Deus, porque Ele é o Criador de fato dos céus, da terra, dos mares, dos anjos, dos querubins. Ele criou todas as coisas. Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele é o alfa, Ele está no controle de tudo. Não pensa que Ele não está vendo a sua dor, não pensa que Ele não está vendo o seu câncer, pensa que Ele não está vendo as suas lutas, as suas batalhas, pois os olhos do Senhor contemplam toda a terra. E Ele tem tudo sob controle. Então, quando você tem umas questões que tem que questionar Ele, você precisa ir a Ele, você precisa buscar Ele através da palavra, e Ele vai te responder. Porque eu lembro da minha vida como era sem expressão, sem propósito, sem entendimento, sem compreensão, e quanto doente eu era. Eu só vivia em médico, só vivia em hospital, trabalho por quase 40 anos na área da saúde e tomava muitas medicações. Eram doenças que o pecado trazia sobre o meu corpo, sobre a minha vida. Eu falo de mim, eu não estou falando de você, eu estou falando de mim. E como eu vivo hoje, tá? Então, e fora que não é só você não ter doença na parte física, é você ter a certeza e a esperança da salvação. É você estar no meio do caos, no meio da tempestade, no meio de todos te acusando, todos te abandonando, todos te desprezando, e ainda assim você tem a paz que excede todo entendimento, que vem de Deus por Cristo Jesus. Você tem a esperança, você tem a fé, você tem o fruto do Espírito, que é o amor, ainda que as pessoas te odeiam, te perseguem e te abandonem e te julguem, você tem o amor. Você ainda consegue interceder pelas pessoas, né? Porque Lucas 6,35 diz, amai aos que te odeiam e orai por todos aqueles que te perseguem. E aí, você no final vai receber uma grande recompensa do Criador. E olha que a recompensa vem no final.
né? Pode ir lá examinar Lucas 6,35. Então, o grande eu sou, o Yahvé, né? Ele disse em Deuteronômio 11:1, aqueles que me amam, obedecem às minhas leis e praticam. Quando? Todos os dias. Aí Jesus e o Yeshua, na era cristã, na nossa era, ele disse em João 14,15, aqueles que me amam observam os meus mandamentos e seguem, né? Porque a graça é observar os mandamentos do Senhor, é reconhecer Jesus como o único suficiente Salvador. Então a nossa salvação vem pela fé em Jesus Cristo. A nossa salvação vem pela obediência aos mandamentos do Senhor. E para obedecer, precisamos conhecer o que precisamos obedecer. É um questionamento, é uma pergunta, é um relacionamento diário, todos os dias. Ele vai nos apresentando a graça, nos apresentando os comandos, e assim nós vamos vivendo de glória em glória. Amém? Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.